Olá, estamos começando aqui no Boletim Marco Antônio Villa, mais uma entrevista com o professor Dr. Miguel Reale Júnior. Agradeço mais uma vez a gentileza do professor Reale Júnior nos atender e já de antemão coloco uma questão para o professor, que é a seguinte: eu estou lendo o noticiário e tal, agora entrou uma discussão sobre o artigo, novamente, não aguento mais falar do artigo 142, mas uma proposta do PT, de deputados federais do PT, que querem uma nova redação do artigo 142, que acredito que a redação produzida na Assembleia Constituinte e aprovada pelos constituintes gera possibilidades de interpretações golpistas. Eu queria saber, na opinião do professor Reale Júnior, é necessário uma nova redação do artigo 142 ou a interpretação atual de que quem fala por último é o STF é suficiente? Professor, obrigado por ter atendido o meu convite. Vila, um grande prazer, satisfação de estar novamente no seu programa, e realmente me causou estranheza essa proposta de mexer no artigo 142. Isso quer dizer que, para mexer no artigo 142, se admite que ele viabilize uma interpretação permissiva da interferência das Forças Armadas com poder moderador, ou seja, é cair na esparrela. O artigo 142, de forma alguma, permite qualquer interpretação no sentido de que as Forças Armadas venham a se constituir num quarto poder, ou um poder moderno. Pouquíssimos juristas, e evidentemente que foi alimentada pelo bolsonarismo fanático, mas não tem pé nem cabeça se imaginar que o artigo 142 viabiliza. Quer dizer, parece que estão governando com o retrovisor, não é? Estão olhando para trás, estão querendo acertar contas com o passado, né? Essa sensação que eu tenho do início do governo PT é um acerto de contas com o passado. Então, em vez de olhar para frente e de fazer exatamente aquilo que era o termo fundamental da proposta petista, que é reconstrução, e não ficar remoendo coisas do passado. O artigo 142 não dá poder moderador, submete as Forças Armadas não só ao presidente da República, mas também aos outros poderes, ao poder legislativo e ao poder judiciário, que podem convocar as Forças Armadas se eventualmente for necessária essa intervenção para o exercício das suas atividades. Portanto, não vejo de forma nenhuma necessidade de mexer no artigo 142. Seria realmente cair na esparrela. Perguntando ao professor Reale Júnior, ex-presidente da República, antes de terminar seu mandato, resolveu se transladar à terra do Mickey, à terra do Pateta, e foi lá para os Estados Unidos, lá na Flórida, e a gente não sabe quando ele volta. Seu filho, Flávio Bolsonaro, disse que ele poderá voltar amanhã, dentro de algumas semanas ou nunca. Portanto, estamos num terreno que ninguém sabe o que pode acontecer. Em termos penais, se o presidente da República, ex-presidente, retornar ao Brasil, salvo engano, tem vários inquéritos e processos, tanto na esfera eleitoral como no STF. Eu pergunto ao professor, a possibilidade de duas possibilidades. Uma, Bolsonaro ser inelegível. B, Bolsonaro ser preso. É possível? Não, ser preso depende da existência de um processo, não existe nenhuma denúncia criminal e não há necessidade agora de qualquer decretação em medida cautelar, porque ele não está respondendo a nenhum processo criminal. Existem processos, eu mesmo escrevi sobre isso, sobre a caracterização do genocídio com relação às populações indígenas, principalmente em relação à população Yanomami. Mas são questões que têm o seu tempo, têm a sua demora, não há nenhuma possibilidade de decretação de medidas cautelares preventivas do presidente Bolsonaro. Agora, em termos eleitorais. Que viu quando era capitão. Eleitorais, sim, porque aí há vários processos relativos a abuso do poder político e abuso do poder econômico, especialmente o abuso do poder político, que podem levar à sua inelegibilidade. Isso, sim, é possível que venha a ocorrer, mas é também um procedimento que vai transcorrer no Tribunal Superior Eleitoral e, inclusive, eventual
recurso ao Supremo Tribunal Federal, é um processo também longo. Vamos recordar que os processos que analisaram, por exemplo, a questão de abuso do poder político ou econômico de Michel Temer com Dilma foi julgado no meio depois que Michel havia assumido a presidência da República, já com o afastamento de Dilma do impeachment, quer dizer, depois de 3 anos. Então, não há, eu vejo, receios imediatos que possam afetar a figura do Bolsonaro. Ele sim é que alimenta também a sua tropa através da vitimização. É um comportamento reiterado dele de se fazer de vítima, de se fazer de coitado e de eleger inimigos que o perseguem, que o perturbam, né? É da dinâmica da extrema-direita das redes sociais. Justamente pegando esse gancho, professor, a questão da extrema-direita, né? Como é que essa questão fica no Brasil? Porque os acontecimentos de 8 de janeiro foram gravíssimos. Eu não, ao longo da história da República, não me recordo de nenhum fato tão grave como 8 de janeiro. O ataque às sedes dos 3 poderes e todas as consequências que nós já chegamos até a conversar sobre isso. Como, na sua análise, na sua experiência política e no campo político-jurídico, será a convivência dessa extrema-direita nessa nova conjuntura política que nós estamos vivendo? Numa conjuntura política em que aquele espaço dado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, não existe mais. Aquele espaço do vale tudo, das manifestações que ele próprio produzia, e hoje nós temos informações que como os recursos públicos sustentaram aquelas manifestações. Eu creio que a extrema-direita, o fascismo, como chamava o Humberto Eco, é um fenômeno que ele detectou já em 1995, inclusive já denunciando que seriam formas de manifestação da extrema-direita através da internet. Isso Humberto Eco já sinalizava em 1995. E ele analisa que há fatores que ajudam ao desenvolvimento, à criação desse fascismo. É um pequeno livreto de Humberto Eco chamado Fascismo Eterno, que é aquelas conferências que ele fez nos Estados Unidos em 1995. E nesta publicação, ele mostra, primeiro, há uma alimentação da tradição, há um medo imenso de quebra de estruturas consolidadas que possam levar as pessoas a se sentirem inseguras. Há aburguesamento do proletariado, quer dizer, e ao mesmo tempo aqueles que eles se elevaram economicamente da classe pobre para uma classe baixa, média classe, tem um imenso receio do seu retorno. Há uma situação de pauperização. Isso, de certa forma, ocorreu no Brasil. Nós vimos recentemente um levantamento do IBGE demonstrando que uma parte daquele programa retroagiram, voltaram para uma situação de pobreza. Então, há um grande receio com aquilo que é chamado politicamente correto, né? São novas formas de comportamento social, novas formas de comportamento familiar, novas formas de comportamento sexual. Há inovação, há divergência, há algo que fere de medo as pessoas que estão acomodadas, que é a diferença. Tudo isso leva a se recolherem e a pautarem a sua existência pela frustração e pelo medo e pela vontade de extensão do status quo, e por isso também tem desconfiança com o que é novo, desconfiança que se aparenta múltipla, é a cultura que leva ao surgimento dessa nova direita em vários países, inclusive da Europa. Então, a própria Itália agora tem lá uma primeira-ministra que vem do partido fascista, do MSI. Então, esta diversidade, esta inovação contínua que a vida moderna traz, que se junta a umas redes sociais e que faz com que as pessoas
se manifestem. Ou seja, Humberto Eco disse, já naquela época, né, a internet deu voz ao idiota. Né? Então, as pessoas se manifestam, expõem, se unem, são uniões efêmeras, são uniões momentâneas, mas há um sentimento de socialidade, na divisão de ideais ou de comportamentos, especialmente de culto à tradição, culto à família, culto à religião, que se sentem apavorados com aquilo que a vida moderna, a vida contemporânea, a pós-modernidade nos traz. Então, é fácil a exploração desses sentimentos dessa forma, através das redes sociais. Nas redes sociais impera a mentira, e a mentira é muito mais fácil de ser admitida, ser assimilada, do que a verdade. E o que se trabalha não é com a racionalidade, abaixo a racionalidade, abaixo o iluminismo. O que prevalece é a emoção, é o sentimento, especialmente os sentimentos de frustração, de medo, de receios. Né? E esses receios, essas frustrações são exploradas por via dos algoritmos do conhecimento dos pontos fracos de determinadas comunidades das redes sociais, e essas comunidades atingidas exatamente por aquilo que é estudado com base nos algoritmos. Se essa pessoa tem medo disso, e sobre isso se fala para esse grupo de pessoas, para outro grupo é outra questão, vai se falar de algo que interessa a esse outro grupo. Então há uma doutrinação contínua, e o que é mais grave é que o que está na internet, há muito tempo eu falava para clientes que tinham sido ofendidos na rádio, na televisão ou no jornal: esqueça isso, não entre numa briga por causa de uma palavra ofensiva. Nada mais antigo que o jornal de ontem, ou nada mais antigo que a audição de ontem. Hoje não, hoje há uma perenidade. Na internet fica inscrito lá as ofensas que não há o direito mais ao esquecimento nenhum, porque tudo permanece como se fosse hoje. Então há uma exploração dos sentimentos, uma exploração dos medos, um acumular, uma continuidade, uma reação de mensagens que visam a manipulação das pessoas, e elas se sentem heróis. O Humberto Eco diz bem isso. Cada um se sente um herói, que são os patriotas, os patriotatas que estão lá, que foram lá na frente dos quartéis. Eles se sentem heróis, eles estão salvando o Brasil contra o mal do comunismo. E o comunismo, meu Deus do céu, é de arrepiar, né? Eles têm medo do comunismo, né? Mas estão lá salvando o Brasil. Então, essa exploração dos sentimentos mais baixos e essa ampliação da comunidade que se reúne, que é a comunidade internética ou das redes sociais, é a nova realidade que leva a esse surgimento dessa nova direita, né? Então, ela vai continuar. Se não é com o Bolsonaro pode desaparecer, mas o bolsonarismo, enquanto essa tendência à busca da segurança, da tradição, de valores que estão sendo destruídos pela sociedade internet, pela sociedade pós-moderna, tudo isso, né, vai gerar sempre um movimento de inconformismo, de antissistema, antipolítica, de terem culpados. E aí o raciocínio sempre é dual, sempre é polarizado, né? Para que eu alimente a minha tropa, eu tenho que ter um inimigo. Sem inimigo, não se sobrevive. Então é necessário ter um inimigo. O inimigo era o Supremo Tribunal Federal, era o TSE, né? Tem que ter um inimigo. Então, a alimentação dessas raivas coletivas vai continuar. Que não seja com Bolsonaro, ela não tem razão para não continuar, infelizmente, porque os instrumentos de alimentação desse tipo de
de postura emocional estão presentes e não vão desaparecer. Mas aí tem uma questão que eu queria colocar ao professor, que é a seguinte: então, como combinar a liberdade de opinião e de manifestação, garantido pela Constituição Cidadã, como disse tão bem o doutor Ulisses, definindo a Constituição de 1988, com essa linguagem de ódio, de mentira, de intolerância, que domina grande parte das redes sociais aqui no Brasil? Quer dizer, como combinar isso, que realmente essas manifestações elas estão presentes aí, com o perigo de ter uma censura que impeça uma garantia, uma grande vitória que foi, depois de tanto arbítrio no Brasil, a Constituição de 88 e a garantia da liberdade de opinião e de manifestação? Uma coisa é liberdade de opinião, liberdade de manifestação, outra coisa é a alimentação de grupos por via de fake news para o desprestígio, o desrespeito às instituições democráticas. A grande questão é exatamente esta, quer dizer, o grande desafio nosso agora é o problema da internet e da regulação das redes sociais. Existe o projeto de fake news que está na Câmara dos Deputados, aliás, o relatório muito bem feito pelo deputado Orlando Silva, projeto que já foi aprovado no Senado, mas que é consistentemente modificado na Câmara dos Deputados, deve voltar para o Senado, e que lá estabelece a autorregulação regulada. O governo PT já quis entrar e fazer por medida provisória. Tem que lembrar que o Bolsonaro tentou legislar sobre essa questão com uma medida provisória, fez a medida provisória, o Senado devolveu a medida provisória, o Supremo considerou inconstitucional a medida provisória, porque era uma interferência do Executivo numa matéria que estava sendo examinada pelo Legislativo. Aí o PT, graças a Deus, acho que também por interferência do ministro Dino, que tem uma cabeça exatamente bem ponderada e bem ilustrada, tiraram a ideia de fundir mídias sociais por via de medida provisória. É necessário que a democracia permaneça militante. É uma democracia combativa. A democracia não pode ser, em ponto de imaginar que ela ceder a liberdade para a destruição da liberdade. A prova está no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Todos nós temíamos, você sabe, nós formamos o grupo que fez não só os atos do 11 de agosto, mas fez vários atos, vinha trabalhando, inclusive na mudança da Lei de Segurança Nacional, para viabilizar a sua aplicação sem receio de estar atuando uma lei grave da ditadura. Ao mesmo tempo, a reunião com lideranças da sociedade civil, a mobilização da sociedade civil, através de inúmeros manifestos, inúmeras reuniões de defesa do Supremo Tribunal Federal, de defesa do TSE. O Supremo se pôs a campo, ele é que segurou, sem dúvida nenhuma, ainda a avalanche de ataques à democracia, né? Foram contínuos. Tem que ver o conjunto da obra bolsonarista, o conjunto da obra é extremamente grave, todas as condutas que o ex-presidente veio tendo ao longo do tempo, que gerou, inclusive, artigos contínuos meus no Estado de São Paulo para publicar o livro Bolsonárias, que é um retrato dos abusos que vieram sendo praticados continuamente. Então, é necessário ter um limite, né? É necessário ter, por exemplo, as declarações que foram feitas por Daniel Silveira, provocando, incitando, o que há é um incitamento, incitando as pessoas a invadir o Supremo Tribunal Federal, incitando as forças aos demais poderes constituídos, não é? Ou seja, e as pessoas que estavam na frente dos quartéis para praticar o crime do artigo 286 do Código Penal, que foi, aliás, criado com a nova lei de defesa do Estado Democrático, também se incluiu um parágrafo único no artigo 286, que exatamente estabelecia como crime o incitamento às Forças Armadas se indisporem os poderes constituídos, né? Então, há que ter um limite, né? A democracia militante, ela encontra limites, com exemplos na Constituição Alemã, no artigo 18 da Constituição Alemã, no Código Penal Alemão, no artigo 330, no Código Português, na legislação francesa. Ou
seja, há uma proteção da democracia. A democracia não pode ser ingênua e dizer, não, a liberdade de expressão porque ela não pode, não se pode conceder a tolerância com aqueles que são absolutamente intolerantes e que vão destruir a democracia. A democracia tem que defender a si própria, com limites, é lógico, desde que existam fatos que se enquadrem dentro da capitulação penal que está estabelecida na lei. Ou seja, não pode haver abuso também de afronta ao indivíduo por causa das suas manifestações que não sejam necessárias, obrigatoriamente necessárias para a defesa da democracia. Agora, esse é um ponto nevrálgico. Faz falta a news, ela devia ter sido aprovada há tempo na Câmara dos Deputados, está lá o relatório, e que é uma conjugação de com relação à publicidade, uma atuação muito efetiva e positiva do CONAR, que faz uma uma análise, uma censura, é lógico, de propagandas que venham ofender os sentimentos voltados para a criança, por exemplo, publicidade. A mesma coisa deve haver com relação às palavras. Elas mesmas devem saber quais são os limites admissíveis de comunicação que não ferem a democracia e os poderes constituídos. Porque a democracia tem que defender-se a si própria. Senão, se ela não defender-se a si própria, né, ela cai e dificilmente vai recobrar-se. Tá? Quase caiu no dia 8 de janeiro. Não houve a intervenção militar por pouco. Né? Então, eu creio que, e vejo que era muito simples tirar aqueles baderneiros dos 3 palácios. Né? Bastou a polícia militar agir com um pouco de efetividade, que ela expulsou e prendeu os magistrados que estavam ali para fazer uma insurreição. Quer dizer, uma tentativa de limitação do exercício dos poderes constituídos. Eu colocaria uma última questão ao professor. A minuta do golpe é uma coisa inacreditável, que, segundo o deputado Valdemar Costa Neto, deputado não, ex-deputado, presidente do PL, tinha tantas minutas de golpe circulando, né? Então ele disse que cada lugar que ele andava, ele recebia uma minuta de golpe. E mais foi encontrado uma delas, ao menos materialmente, na casa do ministro da Justiça, que tinha sido nomeado pouco depois secretário de Segurança do Distrito Federal, e no dia 8 de janeiro estava nos Estados Unidos em férias, apesar que as férias eram só a partir da segunda-feira do dia 9. Bem, só lembrando esses detalhes cronológicos, perguntar ao professor sobre a minuta do golpe. Ali tem dedo de mãos, presença de juristas, ou é uma coisa feita por golpista, ali uma espécie de Daniel Silveira que se julga um jurista, porque de acordo com o senador Marcos Duval, a reunião foi num triunvirato, né? Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Contou várias versões da reunião, mas em todas foi o mesmo dia, no mesmo local, com 3 pessoas. Qual a sua opinião da minuta do golpe? E aquilo lá tem alguma sustentação jurídica? Não, jurídica nenhuma, é um absurdo total. Quero destacar a coincidência entre o teor daquela proposta de Estado de Defesa, de intervenção no TSE, para a anulação ou para a verificação da eleição de presidente no segundo turno. Isso coincide com a arguição feita pelo TSE. O PL de Valdemar Costa Neto, recorde-se, entrou com um pedido de verificação do processo eleitoral limitado exatamente à análise do segundo turno da eleição presidencial. E aí caiu do cavalo quando o ministro Alexandre de Moraes disse: faça um adendo para que seja observado também a verificação do primeiro turno e do segundo turno dos governadores, porque as urnas são as mesmas. E aí ele caiu do cavalo e levou uma multa de 22 milhões.
É curiosa a coincidência do objeto da ação do PL e o objeto dessa minuta que estava lá na casa do ex-ministro da Justiça. Né? Esse que me parece o dado mais relevante e indiciário de que existia efetivamente uma trama, porque o objeto era colocar em dúvida, fazer uma averiguação sobre a eleição presidencial do segundo turno. Né? E exatamente, veja o absurdo, era uma intervenção, era um estado de defesa na justiça. Quer dizer, era o executivo interferindo na justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, com vistas à verificação do processo eleitoral do segundo turno, admitindo, portanto, que o primeiro turno tinha sido correto, admitindo que toda a eleição para governadores, deputados e senadores estava correta, né? E também a eleição de segundo turno para governador está correta, só a eleição de segundo turno para presidente que devia ser verificada, que é exatamente o que propunha o Partido Libertador, o Partido PL, que levou uma multa de 22 milhões na cabeça. Quer dizer, essa é a coincidência que me parece mais significativa. É um indício que deve ser examinado. Uma última questão, só para aproveitar a ocasião da oportunidade falando com o professor. Acho que nós temos, se não me engano, 128 PECs que foram incorporados à Constituição. Salvo engano, acho que é 128, porque muda toda hora. Não há um exagero, nós temos cerca de 35 anos da Constituição, 128 emendas constitucionais. Não é demais? Não há uma confusão entre programa de governo e Constituição? Quer dizer, Constituição é permanente, programa de governo passa. Não há romper o espírito dos constituintes originários, né, que construíram uma Constituição que tem uma organicidade própria quando foi promulgada a 5 de outubro de 88. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu quero lembrar que a Constituição sabia que era um texto de compromisso, sabe? Porque muitas das questões mais graves não eram decididas, eram delegadas para a lei complementar, especialmente, que não eram matérias de lei complementar. Por exemplo, a questão da despedida sem justa causa, que vem na disposição transitória, se estabelece lá uma indenização de 40% do fundo de garantia. E a espera de que lei complementar venha antes disso. Não é matéria de lei complementar, mas o que era? Era uma questão que não se tinha consenso. Então, muitas das questões que estão mexidas é que não se tinha consenso. E por não se ter consenso, se delegava para uma legislação futura. Ou então, se estabeleceu, veja, que não foi aproveitado, foi um grande erro, um erro do Itamar, um erro das lideranças, que foi a revisão constitucional. Então, colocou-se em análise toda a Constituição para ser alterada por uma nova Constituinte, de certa forma, porque seria pela união, pelo corpo unitário de Câmara e Senado, por votação de maioria absoluta. Era o mesmo método de votação, de decisão da Constituinte. Essa revisão constitucional, ela fracassou em 1993. Foi um grande mau passo este. Aí por quê? E também por que naquela altura não se mexeu muito? Por quê? Porque havia muitos interesses que tinham sido atendidos e todos esses interesses preferiam não mexer em nada. Eu não mexo no seu interesse e você não mexe no meu. Houve um acordo pela omissão. E perdeu-se a oportunidade de fazer efetivamente uma reforma em questões que tinham sido mal decididas ou decididas de forma efêmera na expectativa de encontrar-se uma solução consensual. Né? Então isto é que realmente mostra que a Constituição não era um corpo fruto de um consenso firme. Né? É lógico que tem muitas modificações constitucionais que não são impostas como solução agora, um consenso novo, um consenso que se tem alcançado, mas é que a Constituinte quis abraçar o mundo. Eu fui lá ser o professor Dr. Ulisses durante todo o processo constituinte. Então posso
vê que ali, enquanto não estivesse na Constituição, não estava no mundo. Todos queriam ter o seu interesse, a sua categoria, ou a sua profissão, ou a sua atividade contemplada pela Constituição. Se não estivesse na Constituição, não estava no mundo. Então a Constituição ficou algo absolutamente amplo, né? E, logicamente, quanto mais ampla, mais detalhista, mais ela confronta com a realidade. E a realidade exige, então, que haja modificações. O ideal seria que nós tivéssemos uma Constituição mais firme, mas ela foi construída. E por que ela surge dessa maneira? Pela própria forma como ela foi construída. Ela foi construída através de comissões e subcomissões que foram produzindo. Lembre-se, a Constituinte se dividiu em 24 subcomissões, 8 comissões, cada comissão com 8 subcomissões. Então é um texto que veio de baixo para cima. Ele teve que passar pela comissão de sistematização. É uma Constituinte que demorou mais de ano e meio para terminar os seus trabalhos e que foi vítima do primeiro mensalão, porque a Constituinte era parlamentarista o tempo todo. Ela era parlamentarista e não houve o acerto com o Sarney. Eu estava na casa do Renato Acho, às vésperas da votação da emenda presidencialista, quando o Sarney liga, e sou eu que atendi o telefone, o Palácio Planalto, e queria falar com o doutor Ulisses. E propôs ao doutor Ulisses, então, esse parlamentarismo já, com 5 anos. O doutor Ulisses pediu a mim e ao Nelson Jobim que fôssemos falar com quem efetivamente. Eu recebi uma delegação do meu partido de votar 4 anos. Não posso votar 5. E até eu ponderei nesse momento ao senador Mário Covas. Mas, senador, o senhor é mais anti-Sarney do que parlamentarista. E aí, então, já que não aceito essa proposta, parlamentarismo já, né? Mas com 5 anos. Porque outros diziam, não, ele vai ser como um Jango, ele vai destruir o parlamentarismo. Pessoas que sabem dizer sempre falar a coisa errada na hora certa. Isso que é pior sujeito é esse, que fala a coisa errada na hora certa. E daí o que aconteceu? Ele disse, bom, se não é assim, eu vou para a guerra, e apoiou a emenda presidencialista. A Constituinte tinha um texto parlamentarista. Lembrar, o Legislativo se vota antes do Executivo. O Legislativo, que tinha sido votado em plenário definitivamente, era um texto parlamentarista, com moção de censura, com um Conselho de Ministros. Entra uma emenda presidencialista, que se chama a emenda do Humberto Lucena, e sabe como é que se constituiu, como se conseguiu construir essa maioria? Com Antônio Carlos Magalhães dando canais e televisão para os constituintes. Vitimada já, apodrecida no seu final, com essa adesão ao presidencialismo, que a grande desgraça brasileira é o presidencialismo. Eu, infelizmente, fiz parte de 3 pedidos de impeachment, né, do Collor, da Dilma e do Bolsonaro. Né? O mais grave deles, sem dúvida nenhuma, do Bolsonaro, que não foi avante porque o Lira não deixou. Mas prova que o benefício do presidencialismo, que gera o mensalão, gera o petrolão. Né? Então, veja, a Constituinte ela foi vitimada por isso. Então, muitos dos graves problemas do exercício de poder está também na falta de análise que houve na Constituinte sobre feios e contrapresos na relação entre os poderes. Né? E daí geram todas essas crises que nós temos aí. E a Constituinte foi isso, infelizmente. Ela não foi firme e o seu texto também não é firme. Poxa, eu agradeço muito, muito mesmo o professor Miguel Reale Júnior pela exposição brilhante aí, inclusive sobre essa parte final, que é uma questão histórica fundamental, né? Que é a questão da votação do mandato. Eu me lembro, bem, eu acompanhando, não como pesquisador, mas acompanhando a questão da votação do mandato do presidente Sarney, e antes a discussão sobre presidencialismo e parlamentarismo, e a história poderia ter tido um outro caminho, né? Caso tivesse sido aprovado, como o professor bem destacou,
5 anos, parlamentarismo já, e a história do Brasil seria outra. Muitas vezes a intransigência, né, acaba... A intransigência ali do Mário. O Serra também foi contra, teve mais um outro ex-presidente do PSDB, agora não esqueci o nome, que também foi contra as propostas o Richa também, será? José Richa? Não, o Richa até aceitava. Era muito parlamentarista, ferrenho parlamentarista, aceitava. Agora, lembrar que a dúvida sobre o regime de governo, sobre o sistema de governo era tão grande que se estabeleceu que haveria um plebiscito e que haveria dentro de 5 anos para decidir. Então, se decidia a favor do presidencialismo, mas se deixava a porta aberta para que houvesse o parlamentarismo. Se vê que, como não era firme, como a Constituinte não tinha certezas, não tinha consenso, tanto que do dia para a noite deixa de ser parlamentarista para ser presidencialista à custa de canais de rede de televisão, de canais de rádio e televisão, concedidas pelo então ministro das Comunicações, o conhecido Antoninho Malvadeza ou Antônio Carlos Magalhães. Poxa, eu queria agradecer muito ao professor Miguel Reale Júnior, inclusive essa discussão histórica no final, que é histórica, que é fundamental, né, para a história do Brasil, essas informações e sempre essa reflexão muito original do professor Reale Júnior sobre a conjuntura brasileira. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado, agradeço muito. Todos. Grande abraço e obrigado pelo prestígio da entrevista. Um abraço. Valeu, muito obrigado, até mais.